A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu estou com a Bíblia aberta no Salmo 119, nós já comentamos isso aqui, mas eu senti vontade de novamente trazer isso, conversar, meditar, pensar, palavrear isso aqui. Em Salmo 119, versículo 67, quem escreve aqui é o salmista Davi, um homem de Deus, e não só um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Ele era o melhor, né? Então, aqui, ele diz aqui em Salmo 119, versículo 67, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Que tem três ensinamentos que a gente pode ficar pensando. Primeiro, ele fala que andava errado. Você anda errado? Eu acho que sim, porque se você disser que não tem pecado, você faz Deus mentiroso. Que a Bíblia fala que todo homem peca, né? Não há um homem que não peque, né? Agora, é lógico também que há uma conversão, uma libertação, e a cada dia a gente vai se santificando, melhorando, deixando aqueles erros, né? É uma vida de santificação, é uma vida de, conforme Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? É a renúncia, a gente tem que fazer, a Bíblia diz que a nossa carne e o nosso espírito, eles brigam, o espírito briga contra a carne briga contra o espírito, é uma coisa muito forte, né, dentro de nós, um brigando contra o outro, a carne querendo, ela tem fome dos desejos dela, e o espírito também tem. Jesus, quando ele estava em Betânia, ele foi comer uma fruta na figueira e ele teve fome. Deus tem fome de frutos. Frutos não, fruto não é plural, é fruto, né? Porque às vezes a gente pensa que é frutos. O fruto, a Bíblia diz singular, o fruto do Espírito. Amor, perdão, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, misericórdia, mansidão, domínio próprio, alegria e paz. Não tá, apesar que são muitos, né? Mas é um só, que nem um bolo. O bolo se coloca ovo, bota maisena, bota isso, bota aquilo, mas é um bolo, é uma coisa só. Que nem um fruto singular, fruto do Espírito. Você tem que ter, né, os 9, ou 10, ou até 13 fruto do Espírito, né? Tem pessoas que têm uma coisa aí, fica, se for nesse pensamento de bolo, o bolo vai ficar solado, se você não botar fermento, se você não botar castanha, enfim, né? Você pode, mas a organização é ter todos os ingredientes do fruto do Espírito, né? Quem tem amor tem que ter mansidão, quem tem mansidão tem que ter a paz, né? Enfim, e então nós precisamos corrigir a nossa vida, não é fácil, né? Eu sei, eu tenho pregado o seguinte: se Deus falasse, como falasse para Salomão, o que queres que eu te dê, né? Sabe o que eu ia pedir? Santificação, que é tão difícil, irmão, tão difícil. O bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu faço. Depois, quando a gente faz, a gente fica chorando. Ai, 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 ai. Né? Não é bom, não é bom. E às vezes a gente promete para Deus, a gente promete viver uma vida melhor e acaba não fazendo. Mas o pecado é um grande problema da vida cristã, né? E o próprio salmista Davi, que ele diz que andava errado, né? Ele não fez coisa errada, ele não estava falando que fez coisa errada, ele andava, tinha uma vida de erros, transgressões, né? Uma delas nós sabemos, né? Que foi, acho que a mais gritante, ele adulterar com a Betseba e matar o esposo dela, Urias, né? Mas ele teve outras coisas. Você vê, até o profeta Isaías, ele disse: sou homem de lábios impuros. E ele era um pregador, né? E ele era um homem puro. E Deus ordenou que um anjo pegasse uma brasa do altar e colocasse nos lábios dele para purificar.
Eu volto a dizer, ser de Deus não é fácil, né? Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então aqui a Bíblia diz que ele andava errado. E por causa do erro dele, né, gerou a aflição. Ele diz, antes de ser afligido, andava errado. Então, ele passou por uma aflição. E nós, às vezes, passamos. Deus permite que alguma coisa aconteça. Tira do rumo, a vida passa a ser diferente, né? Que dói, quebra o nosso... nós temos uma direção de vida, de repente somos obrigados a mudar a direção, né, porque a situação pede. Né? Então, essa é a aflição. Mas, geralmente, a aflição é por causa do nosso erro. Você vê, o Israel viveu 70 anos lá vivendo como escravo, lá na Babilônia. Né? Eles foram bastante afligidos, 70 anos. Né? Mas agora, o último, mas agora guarda a tua palavra. Assim, depois dessa aflição, depois que eu errei muito, não que ele se tornou um homem sem pecado, não. O homem mesmo que santifique sempre vai ter um problema. Ele diz assim, nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ele não está falando do pecado, do erro, da iniquidade dos pais, não. Ele está falando assim, os meus pais tinham iniquidade, o homem todo tem. Nós todos nascemos da iniquidade, em pecado nos concebeu a nossa mãe. Os pais de Davi não estavam com erros, né? Mas ele tinha um erro impregnado dentro de si. Né? Então, ele diz, agora guarda a tua palavra. E é lógico, volto a dizer, que ele não deixou dos errinhos, mas ele agora fala assim, as experiências que eu vivi, as aflições que eu vivi, hoje eu guardo a palavra. Agora, no 71, olha, o que ele diz? Foi bom ter eu passado pela aflição. Né? Ele apreciou, ele falou assim, realmente foi bom para que eu aprendesse os teus decretos. Eu aprendo muitos decretos quando eu passo por aflições. Né? Eu sou um homem que estou aqui servindo a Deus, né? Fazendo esses vídeos, mas eu ando errado às vezes. Né? Eu sei, eu digo, eu falo para Deus, eu estou errado, eu estou corrigindo, e não é fácil você corrigir, né? Algumas coisas que fica forte na sua vida, fica forte, né? Mas olha, a gente tem que agradecer essas situações adversas, essas mudanças que Deus faz, a gente fica num sufoco tremendo, né? Mas ele, assim, seja grato por ter vivido isso, para que eu aprendesse os teus decretos, né? Aqui ele fala guardar a palavra. E agora a aflição gera também lições, aprender. Não, isso aqui dói, isso aqui eu vou ensinar para as outras pessoas não mais cometer erros. Né? Então, você é fraco, eu sou fraco, todos nós somos fracos. Temos aqui Davi fraco, né? O apóstolo Paulo, uma vez, ele falou assim, me tire de mim esse espinho, né? Ele está vendo todos. A Bíblia não esconde erros, né? Desde Adão e Eva, o pecado dele, o pecado de Caim, né? O pecado de Moisés, quando bebeu, ficou bêbado, né? A Bíblia não esconde, né? Então, todo homem, ele não é santarrão, ele pode melhorar um pouquinho. E com isso vai vir a aflição, a luta, se nós vivermos mais em santificação, menos luta. Né? Então, essa é a palavra para você, que aprenda, né? E dá graças a Deus pelo que você está vivendo, porque isso está te trazendo lições, tá bem? Um beijo no seu coração, deixe seus pedidos de oração aí para o apóstolo orar por você. Graça e paz do Senhor.